É um prazer te receber aqui, seja sempre bem-vindo. Oh, muito obrigado, o prazer é todo meu. E aí, numa manhãzinha fria, né, com dicas aí muito especiais. Na verdade, hoje eu vou chamar a atenção de uma forma diferente, Flaviano. A pergunta que a gente vai fazer é: cuidar do indivíduo ou cuidar da doença? É uma forma da gente entender melhor, da sociedade entender melhor as diferenças aí do cuidado com a saúde. Uma das formas que é o cuidado do indivíduo é saber exatamente do que cada indivíduo precisa, né? Respeitando aí a sua particularidade. E cuidar da doença é o que, na maioria das vezes, a nossa sociedade já está acostumada. Por exemplo, uma pessoa que tem algum problema de saúde, por exemplo, a diabetes. Então, se ela tem diabetes, quase todo mundo sabe o nome dos medicamentos que controlam a diabetes, ou que controlam os níveis glicêmicos. Isso, Flaviano, é o que a gente chama, né? Inclusive, isso é a máxima da homeopatia, né? Que é uma das minhas ferramentas de trabalho. Cuidar da doença é cuidar ali dos números dela, do controle dela. E aí você consegue evitar que a pessoa tenha picos daquela doença, né? Pode ser da diabetes, pode ser da hipertensão ou de qualquer outro problema. Mas, na verdade, isso não está gerando saúde, não está normalizando, né? Voltando aquele organismo, daquele indivíduo, ao equilíbrio, ao ponto de equilíbrio. Então, cuidar da doença, em alguns momentos, é necessário para que a gente não tenha uma agravação do processo, mas cuidar do indivíduo, né? Respeitando a individualidade dele, né? As particularidades, é uma ferramenta da naturopatia, que cuida realmente da promoção da saúde. Então, a gente queria chamar um pouco a atenção desse aspecto de cuidar do indivíduo ou cuidar da doença. É uma pergunta extremamente interessante, porque ela é uma particularidade da naturopatia, né? Você sempre fala muito isso, né? Que é importante esse tratamento personalizado e individualizado. Quando o paciente procura esse tratamento, né, da naturopatia, um dos grandes objetivos é entender o que está causando a doença. Você sempre fala isso, né, Ramon? Exatamente, Flaviano. É isso que a gente chama atenção, porque conhecer o histórico daquele organismo, né, para poder fazer com que ele funcione bem, funcione em equilíbrio, é um desses aspectos. Você vai cuidar do indivíduo. É claro que existem as máximas, né, que todo mundo conhece. Fazer atividade física com regularidade, né, as atividades cardio, né, como é o caso da caminhada, corrida, mas também precisamos de atividade de força, como é o caso da musculação. Então, isso já é uma proposta que é geral para todo mundo. Tomar água na quantidade e qualidade devida é outro aspecto de suma importância na vida de todo mundo. E também termos uma boa alimentação, né? Isso é o básico, comermos comida de verdade e evitarmos, e muitas vezes na totalidade, dos produtos alimentícios. Mas a individualidade vai além disso, Flaviano. A individualidade vai no sentido de entender o que aquele organismo precisa, né? Algumas pessoas, por se alimentarem de determinados alimentos, ela vai ter fontes de nutrientes que o organismo dela já vai ter quantidades satisfatórias. Por outro lado, ela pode ter ausência de alguns nutrientes que podem levar a pessoa a um adoecimento. Então, cuidar disso de maneira individual vai evitar que a pessoa venha a desenvolver uma diabetes, vai evitar que uma pessoa venha a desenvolver uma hipertensão. E muitas vezes, quando já está instalado o problema, que a pessoa já faça um tratamento convencional, como por exemplo, toma aí um medicamento para controle da diabetes ou para pressão, quando ela procura a naturopatia como um adicional na saúde dela, claro que ela tem que continuar com os controles dela, mas nós temos a condição de verificar em sua causa, como você bem abordou, o que está faltando para aquele organismo. De repente, é fonte de um nutriente como o magnésio, outra hora está precisando de uma substância como a arginina, como vitamina C, e você vai lá e regula aquilo, põe aquele suplemento ou inclui os alimentos que têm esses nutrientes na base alimentar dessa pessoa, e ela vai regulando aquilo que desregulou, até chegando ao ponto dela nem precisar mais do medicamento que ela entrou anteriormente. E claro que é o próprio médico que prescreveu que vai observando e retirando quando é o caso. Orientação importante para você, né? O Ramon sempre traz aqui uma dica, né, relacionada à área da saúde, mas também sempre está disponível para responder a sua pergunta. É por isso que o telefone está aí na tela, 9932-6228, 9932-6228. Eu vou registrar aqui a mensagem da Isabel, lá do bairro Campina Verde. Obrigado, viu, Isabel, pelo carinho, obrigado pela audiência.
Ela quer saber o seguinte, Ramon, se o vinagre de maçã é bom para a saúde, qual o melhor horário para tomar e se ela pode tomar, por exemplo, todo dia. Ah, então, Isabel, né? Isso. Isabel, um abraço, viu? Obrigado pela participação e pergunta. Pergunta importantíssima. A gente já até falou aqui do vinagre de maçã orgânico, né? É claro que qualquer vinagre de maçã, mesmo os não orgânicos, já trarão excelentes benefícios. Mas o orgânico ainda tem a garantia de que nós não tenhamos aí resíduos químicos, né? Contaminantes nesse tipo de suplemento que é realmente maravilhoso. Primeiro, desmistificar, sabe, Flaviano? Muita gente não sabe bem do que se trata o vinagre de maçã, né? Que nada mais é do que uma bebida fermentada de uma fruta, né? Então, um teste que eu sempre sugiro que as pessoas façam é deixar ali uma maçãzinha no cantinho ali da sua casa, da pia, da cozinha, e depois de alguns dias essa maçã vai murchar, né? Depois de um tempo, e depois disso ela vai soltar uma aguinha, que é processo dessa fermentação que ela sofreu. E isso é o vinagre de maçã. Então, nada mais é do que uma substância, um líquido, oriundo ali de uma fruta ou de um outro alimento fermentado. Então, não tem adição de álcool, como muitas pessoas pensam, né? É uma bebida extremamente segura e saudável. Claro que, no caso de crianças, tem que ter a observação de um profissional da área de saúde, os pediatras, ou mesmo nós naturopatas. Mas, para além disso, adultos sem comorbidades podem fazer uso tranquilamente e diariamente, viu, Isabel, do vinagre de maçã. Claro que em quantidades pequenas. A princípio, a minha sugestão é temperar ali a nossa saladinha com vinagre de maçã também, né? Você pode colocar ali um salzinho, um azeitezinho, quando você prefere, mas coloca ali o vinagre de maçã orgânico. E o que ele promove na sua saúde? Muitos benefícios. O ácido málico, que é o principal ativo dessa substância, ela é um poderoso anti-inflamatório e ajuda a dissolver aí vários tipos de cálculos. Em modo geral, Flaviano, quem pode desenvolver ali cálculos de vesícula, cálculos de fígado e cálculos de rins de forma assim mais natural, porque tem pessoas que têm uma formação maior, essas não, mas essa formação normal, que é a maior parte da população, 70% da população, ela vai ficar livre dos cálculos renais, de vesícula e de fígado se consumir diariamente vinagre de maçã orgânico. Além disso, ele baixa o colesterol ruim, baixa o triglicérides, ajuda a diminuir os picos glicêmicos, ajudando a prevenir e controlar a diabetes, mais inúmeros benefícios aí do vinagre de maçã. Tá certo, Isabel? Legal, viu? Aí informação importante. Obrigado, Isabel, pelo carinho. Quero registrar a mensagem também da Marisa. Ela está perguntando relacionada a esse período aí de tempo seco, né? Ela diz que sempre houve a questão da bacia de água em alguns ambientes para umidificar o ambiente. Mas ela quer saber o seguinte, tem orientação em relação a algum alimento, alguma fruta que você pode consumir nesse período que ajuda e contribui também? Então, para hidratação, né, todo alimento rico ali em água, né, vai aí das frutas a alguns legumes, né? O próprio pepino, né, é uma proposta interessante, apesar de no período frio a gente preferir alimentos mais quentes, né, mas a gente não pode deixar de citar a importância de um pepino, a importância de uma melancia, de um melão, né? Frutas como essas e alimentos como esses promovem uma hidratação natural do nosso corpo. Então, já é uma estratégia legal. Mas o legal mesmo é a gente não deixar de tomar água na quantidade devida, né? São sempre 36 ml por quilo. Então, você multiplica aí na calculadora 0,036 pelo seu peso, multiplica, e você terá aí a quantidade de ml que você deve consumir todos os dias de água, para que você tenha uma boa hidratação. E com a boa hidratação, a gente já vai prevenir muitos problemas respiratórios, porque é com a água que o corpo ajuda a fluidificar as secreções, evitando ali o acúmulo de bactérias e vírus. Então é importante a hidratação com água e esses alimentos ricos em água também. Eu tenho a pergunta também da Renata, está relacionada a esse período também, viu, Ramon? Sim. Qual a orientação para descongestionar o nariz, né? Principalmente das crianças, que nesse período, assim, é quase que o tempo todo enfrentando esse problema. Então, né, eu vou até linkar aí a resposta da Marisa e da Renata. Tem uma proposta que eu sempre faço para adultos sem comorbidades, que são as inalações vaporizadas. Preventivamente, uma vez por semana, 2, 3 vezes por semana são suficientes. Essas inalações, né, nada mais é do que você colocar um pouquinho de água numa panela e colocar ali folhas de eucalipto, por exemplo, né, nessa panela, e quando estiver fervendo,
desliga o fogo, é importante desligar o fogo, fazer um cone aí de papel e inalar aquele vaporzinho por 15 minutinhos. Vai ajudar aí, né, a broncodilatar as nossas vias, ajudando na asepsia, na eliminação aí de secreções agarradas, atuando inclusive em tosses secas que a pessoa possua, vai poder melhorar nisso também. E vai evitar ali vir doenças dessa ordem. E é uma boa prevenção aí para o inverno mais seco como o que a gente está vivendo. Então isso é legal, mas hidratar é legal. A bacia d'água no quarto também ajuda, não tanto quanto as inalações que eu propus, mas já é uma boa ajuda ali. Então, umidificar sempre o ambiente é interessante para melhorar as nossas vias respiratórias.